Bem, bom dia. Estão ouvindo? Confirma aí. Bom dia, estamos sim. Sim. Bom dia, professor. Bom dia. Estamos, professor. Ok. Bem, não sei se os últimos dois grupos, né, que me mandaram a composição estão presentes. Então, Breno, tá aí, Breno? Breno Dourado e Fernando Barbosa, né? Vocês ficaram aí com o agendamento do dia 25/10, Mastercam Torneamento. E o Mike, né, acho que mandou hoje, né? E o Anderson ficaram também para o dia 25, com o Mastercam Fresamento. Ok? Os demais, né? Já temos 20 alunos aí com agendamento de atividade de seminário. São 23, 3 ainda não definiram. Assumindo que esses 3 nem as aulas estão frequentando, né? Salvo engano. Se alguém estiver frequentando as aulas e não tiver grupo, por favor, entre em contato. Ok? Bem, então gravem aí, né? Os dois últimos grupos aí, Breno Dourado, Fernando Barbosa, Mastercam Torneamento, e Mike Anderson, Mastercam Fresamento. Bem, então vamos dar início aí às atividades da aula de hoje. Então havia solicitado que vocês assistissem o que eu chamo de aula 16, né, de 2020. Aqui eu continuo apresentando o Código G, né, uma série de outras funções preparatórias, com alguns exemplos, né? Enfim, então, gostaria aí que aqueles que tivessem qualquer dúvida, né, comecem a fazer seus questionamentos. Na próxima aula, creio que nós já vamos entrar num exemplo completo e depois vocês vão iniciar as atividades de programação. Bem, então, espero que tenham instalado o CNC Simulator. E comecem a testar os códigos, né? As funções preparatórias, né? Para entender o uso de cada uma delas. Ok? Bem, então vamos lá, pessoal. Liz, começa com você aí. Beleza. Professor, bem mais ou menos uns 15 minutos da aula, você mostra uns gráficos sobre o G60 e o G64, e eu não entendi muito bem o que você quis dizer com VX e VZ. E nos G64 você até fala que o VX chega a zero quando ele começa a mudar a trajetória, e aí eu não consegui entender bem o porquê. É isso. Tá, então, esse conjunto de funções, né, grupar o G10 aqui, tá vendo? Então, nós temos o G60 e o significado dele, parada com precisão. Você acha que você não está compartilhando a tela, não sei se... Não, estou sim. Está compartilhada. Vê se você chegou aí. Deixa eu desativar o meu vídeo aqui para ver se vai... Alguém está assistindo aí? Estou compartilhando, sim. Está compartilhando normal aqui, professor. Aqui está normal. Ah, beleza, eu vou entrar de novo. Então, entra aí que eu confirma aí, né? Eu iniciar a explicação aqui. Eu tenho que esperar um pouquinho, tá? Só para que ela retorne aí, para que eu responda a questão dela. Aí depois a gente dá prosseguimento para os demais. Agora deu certo. Era comigo mesmo. Tá? Então vamos lá. Então deixa eu ver se alguém perder, né? Eu vou habilitar aqui a minha imagem, tá? Se alguém perder a conexão aí, né? Questão da minha largura de banda aqui, me avisa aí que eu desativo o vídeo, tá? Ou melhor, a imagem. Bem, então voltando aqui. Então, essa tabela, né? Tem os grupões, né? Por natureza.
Então, o G10 aqui, né, tem a mesma natureza, que é o G60, que é a parada com precisão. O G63, que a gente não vai ver agora, né, que é a furação de rosca com mandril de compensação. Eu vou mencionar isso um pouco mais à frente. E o G64, que é a operação com comando de trajetória. Assim como no grupão G1, né, tem o G33 aqui, ó, tá vendo? G33, corte de rosca. Que eu também não vou apresentar nesse início, né, porque normalmente a gente utiliza essas funções de roscamento, né, em equipamentos industriais, e normalmente a gente não usa essa função G33, a gente usa alguns algoritmos do próprio fabricante, que são funções parametrizadas e que permite executar uma rosca com uma maior precisão. E essa furação com rosca com mandril de compensação, eu também vou mencionar mais à frente, tá? Então, é uma forma de se instruir a máquina de que eu estou trabalhando, né, com um mandril rígido, né? Todo mundo sabe o que é um mandril, né? Para fazer uma rosca, né? A gente pode fazer com ferramenta acionada ou ferramenta não acionada. No caso de ferramenta não acionada, a gente faz o roscamento dentro de um torno, né? Uma rosca interna, uma rosca externa. Quando nós trabalhamos com mandril, é ferramenta acionada, aí nós temos a possibilidade de informar o comando, os comandos mais modernos, né? Que nós vamos fazer, por exemplo, um roscamento com um mandril, né? Que é rígido, ou seja, ele não é flexível, a ferramenta fica rígida, né? Ela não tem flexibilidade, mas a flexibilidade vai ser obtida via software. Então, o software vai ficar entrando e saindo na peça, né, para dar uma certa flexibilidade durante a geração do perfil da rosca. Então, quem já fez rosca com macho, né, usando aí, né, o roscamento manual, né, pega aquela ferramenta de roscamento, né, fixa no suporte dela e em cima de um furo já pré-definido, você cria os filetes da rosca. Então, aquele cara lá, né, é como se fosse, né, a nossa mão flexível, é como se fosse esse nosso mandril que tem flexibilidade. Então, a ferramenta tem jogo na nossa mão. Quando a gente fixa uma ferramenta no mandril de uma máquina que vai fazer uma operação de fresamento, o mandril é rígido, ele não tem flexibilidade. Aí, para fazer rosca, né, com macho, a gente tem que ter essa flexibilidade. Então, esta função é muito específica, tá? Então, ela não é uma função que já vem pré-definida no CNC. As funções que vêm pré-definidas no CNC, que nós temos normalmente, é a operação com comando de trajetória, que é esse G64. Então, sempre que a gente faz uma movimentação com G1, a gente está utilizando, né, uma operação, né, que é a interpolação linear, com comando de trajetória. O que é esse comando de trajetória? Diferente aqui do G60, que é o parada de precisão. Então, quando a gente sai de uma posição e quer ir para uma outra posição, né, eu vou mostrar esses gráficos aqui, com o G60, que é esse aqui, ó, com parada de precisão, então eu vou fazer esse acabamento nessa geometria, ok? Então, quando eu tenho uma rampa como essa aqui, né, uma região cônica ou uma região circular, eu tenho um vetor de velocidade na direção VZ, né, velocidade em Z, e VX. Então, na realidade, eu tenho esse vetor aqui, que é a velocidade resultante, mas para que eu consiga, né, essa direção, né, essa orientação de deslocamento, eu tenho que colocar a máquina, né, numa determinada velocidade VX e uma determinada velocidade VZ. Quando eu defino parada de precisão, o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu vou chegando na minha velocidade de cruzeiro, Vx e Vy, né, porque tem a cinemática da máquina, tem o perfil de aceleração, até ela chegar na velocidade de avanço que foi pré-definida, e ela vai seguindo. Aí, quando ela está chegando próxima ao ponto final aqui, ó, ao ponto de intersecção com a próxima movimentação, que é um diâmetro externo, né, uma região cilíndrica, o que ocorre? Vx e Vy, né, vão desacelerando, ou seja, eu vou diminuindo a velocidade de Vx e Vz nesse caso, né, até chegar nesse ponto de intersecção
né, dessas duas geometrias, né, dessas duas retas, tem um ponto de intersecção entre essas duas, e esse ponto Vx é 0 e Vz é 0. Então, neste caso, eu faço a usinagem de um canto vivo, ok? Por quê? Porque eu fiz com que o meu perfil de velocidade fosse zerado na direção x e z. Aí depois, quando eu vou usinar esse outro lado aqui, né, essa outra reta, aí eu vou trabalhar com uma determinada velocidade de avanço, só na direção z. Aí ele vai acelerar até a velocidade de cruzeiro dele, né, velocidade de usinagem, né, que é o Vz, e vai, até chegar aqui e zerar de novo. Então, esse tipo de usinagem que a gente realiza gera o que a gente chama de canto vivo, quando eu uso parada de precisão. Então, esse canto vivo é indesejável, né? Então, todo mundo sabe aí que canto vivo em peça mecânica é ponto de concentração de tensões. Então, se eu tenho, né, tensões, forças aplicadas naquela peça, este ponto, né, que tem aqui, né, um ponto vivo, né, vamos chamar assim, ou seja, tem uma pontinha aqui, não tem um raio de arredondamento. Então, este ponto aqui é um ponto que vai gerar a propagação de trincas na peça. Então, por exemplo, tá, tem um caso famoso, que eu devo citar aí no vídeo, né, que é um dos mais famosos que existem, né, quando foi feito o desenvolvimento das aeronaves pressurizadas, né, não sabia de uma série de efeitos, né, associados a esse problema de fadiga de material e concentração de tensão. Então, tinha uma aeronave famosa aí, que várias caíram, porque a janela, ao invés de ser ovalizada, ao invés de ser redonda, ela era uma janela retangular. E esse retângulo tinha pontos de concentração de tensão. Aí o que acontecia com a aeronave? Além de ter os esforços externos, né, devido à questão aerodinâmica, né, da aeronave, a pressão do ar, né, na fuselagem, e essas aeronaves eram pressurizadas, né? Elas trabalhavam, elas voavam em grandes altitudes. Aí o que ocorria? Você tinha solicitações, né, da pressão interna e da pressão externa, que eram diferentes, e iam provocando uma variação de carga e um carregamento específico, né, nesses pontos de concentração, e várias aeronaves, né, caíram, né, em função desse problema de concentração de tensões gerado, né, pela variação da pressurização, né? A aeronave chegava a X mil pés, aí ele era pressurizado, a cabine era pressurizada, diferença de pressão interna e externa, e isso aí provoca o fenômeno da fadiga, e esse ponto, na janela que era retangular, não era, né, uma curva, né, gera um ponto de concentração de tensão. Aí várias aeronaves, né, vocês procurarem aí no Google, né, no Wikipédia, enfim, vocês têm aí esses relatos dessas aeronaves que caíram, não esqueci o nome da aeronave, né, enfim, mas era uma aeronave aí que foi a primeira pressurizada, né, e tinha justamente esse problema associado a essa concentração de tensão. Então, concentração de tensão é inimigo do engenheiro, né, então a gente não pode fazer peças que tenham pontos de concentração de tensão. Então, a gente só usa a parada de precisão quando a gente quer realizar um furo, quando a gente precisa realmente de uma parada naquela posição definida, né? Então, para isso aí, a gente vai usar a parada de precisão e já vem com parada de precisão a função G0, né? Então, G0 é movimentação rápida, então eu não vou fazer usinagem com G0, é só estratégia de aproximação e retração e troca de ferramenta. Então, a G0 já trabalha com G60. Quando nós chamamos uma função G01, G02, G03 e as outras funções de movimentação de ferramenta, a gente vai trabalhar com um conceito, né, de geração de contornos, né, sem ponto de concentração de tensão. Então, o que ocorre aqui? Né? Então, aqui ó, ocorre a geração de um raio de arredondamento. Na parada de precisão, o único raio de arredondamento que nós temos aqui é o raio de arredondamento da ferramenta, né?
Então, o gume de corte tem um raio de arredondamento, né? 0,1 milímetro, 0,3 milímetros, né? Ela não é uma ponta, né? Tem um raiozinho de arredondamento, senão você quebra esta ponta quando você começar a realizar a usinagem. Então, tem um raiozinho de arredondamento, inclusive para melhorar a qualidade superficial da peça, né? A gente sabe aí que diminuindo o avanço, né? E aumentando o raio de arredondamento, você diminui a rugosidade da peça, a rugosidade cinemática que a gente chama, né? Aquele perfil, né, de escama que a gente gera numa peça usinada, né? Vocês viram isso aí na disciplina anterior. Então, esse raio de arredondamento da peça é o único que está presente aqui na parada de precisão. Quando eu estou trabalhando sem parada de precisão, ou seja, com a função G64, né, que eu mostrei aqui, ó, operação que a gente chama de comando de trajetória, então o que ocorre com o perfil de velocidade, né, associado à usinagem, né, desta região cônica. Então eu tenho o perfil em Vx e Vz. Então, ao invés de zerar totalmente Vx e G0 para a gente ter uma parada de precisão, o que o comando faz? Ele lê a próxima informação do próximo bloco, ele sempre lê alguns blocos de forma adiantada, e ele já sabe qual é a velocidade que eu vou trabalhar para usinar essa outra superfície aqui. Então, ele sabe que a velocidade vai ser de 450 milímetros por minuto, por exemplo, velocidade de avanço. Então, o que ele faz aqui? Ele vai diminuindo a velocidade em Vx, vai aumentando a velocidade, né, em Vz em relação a Vx. Por quê? Porque para fazer este contorno de trajetória e gerar esse pequeno raio de arredondamento, né, eu tenho que gerar pulsos, né, sem zerar totalmente a cinemática, fazendo com que Vx seja zero e Vz seja zero. Então, eu vou chegar nesse ponto aqui, Vx vai ser zero, mas Vz não vai ser zero. Por quê? Porque é um ponto justamente que eu tenho Vx igual a zero e Vz igual à velocidade que eu vou usinar essa outra região da peça. Então, isso aqui são esses gráficozinhos, né, de perfil de velocidade que eu apresento mais à frente, né? Então, desenho aqui, né? Então, isso aqui é o perfil de velocidade, né? Isso aqui é equaçãozinha de segundo grau aí que a gente aprende da mecânica, né? Nos nossas atividades de ensino de segundo grau. Então, eu tenho aqui o perfil de, né, aceleração, então aqui é Vx, né, em relação a Vx ou Vz, né, e aqui o deslocamento, então é esse cara aqui, ó. Então, o que ocorre? Eu chego na velocidade cruzeiro, tem uma aceleração, né, depois a velocidade de avanço que eu defini, Vx e Vz, então a contribuição de Vx ao quadrado, Vz ao quadrado, tem que ser igual a 450 milímetros por minuto. Então, essa é a minha velocidade nas direções Vz e Vx. Aí, quando eu chego, por quê? Porque é 45 graus, né? Se fosse 30 graus, 60 graus, aí Vx seria diferente de Vz. Quando eu chego próximo a essa região, o comando, né, começa a desacelerar, okay? Até chegar no ponto desejado, com velocidade em Vx e Vz zero. Depois ele acelera novamente, até a velocidade cruzeiro de 450 milímetros por minuto. Então, isso aqui é a parada de precisão. Se eu chamo o G60 e usino, aí eu vou gerar um canto vivo. Ah, eu preciso de um canto vivo por questão estética, não por questão funcional da aplicação daquela peça dentro de uma aeronave. É uma questão simplesmente estética. Eu preciso do canto vivo. Então, eu uso o G60. Né? Então, eu tenho que chavear o comando e chamar G60. Se eu não chamar o G60, né, eu vou trabalhar com G64, que é o default da máquina. Então, sempre ela vai trabalhar sem gerar o canto vivo, né, que é essa figurinha da esquerda aqui. Bem, então, quando nós estamos trabalhando com G64, né, o que vai acontecer? Eu vou ter, para a geração desse sujeito aqui, ó, desse contorno,
um outro perfil de velocidade, que eu não estou superpondo aqui, vamos chamar isso aqui de 600 milímetros por minuto. Aí ele chega, e quando ele está chegando aqui próximo, ele começa a desacelerar, né? Em Vx e em Vz, né? Só que ele não vai chegar a zero. Ele vai chegar até uma determinada velocidade e depois começa a acelerar de novo, ok? Para chegar na velocidade cruzeiro. Então, esta cinemática aqui, né? Esta disposição de perfil de velocidade e aceleração, né? Em função do deslocamento, vai gerar essa superfície arredondada, né? Então, isso aqui é um parâmetro que a gente programa no CNC, né? Lá nos parâmetros do CNC, né, o usuário não tem acesso, né? É uma função do fabricante, mas se o usuário quiser mudar, ele vai lá e consegue mudar, né? Colocando o CNC em modo de escrita, editando o parâmetro, né? Que controla essa funcionalidade. Aí você vai definir exatamente qual é o raio de arredondamento que você deseja quando você trabalha com G64. Aí vamos supor que o raio de arredondamento seja de 3 milímetros, seja de 5 milímetros, né? Aí o CNC, com essa informação, calcula os perfis de velocidade para que eu gere, né, esse raio de arredondamento com os vetores corretos de velocidade em Vx e Vz, sem fazer o zeramento, né, já que a com precisão, então eu nunca vou zerar Vx e Vz, então eu vou ir diminuindo, aí 0,1, né? Mas ainda tem um perfil de velocidade que eu tenho que construir, né? Porque eu não mudei totalmente, então eu tenho que acelerar novamente. Aí depois finalmente eu zero em Vx, né? Para que eu tenha condições de ter o deslocamento correto, só em Z, né? Então esse perfil ele vai sendo construído, né? Em função dessas especificações que nós passamos no nosso código G. O CNC interpreta isso e gera aquele perfil com parada de precisão, se G60 estiver ativo, ou se nós estivermos usando um G00, uma movimentação rápida, né? Estratégia de aproximação, retração e troca de ferramenta. Então, isso sempre vai acontecer este cara aqui. Então, a gente nunca vai usinar com G60, né? Quando a gente estiver usinando, né, uma peça com G01, vai acontecer isso aqui. Se eu quiser que ocorra isso, eu tenho que chamar um G64. Bem, basicamente isso aí. Espero que a explicação tenha ficado clara agora. Ficou ótimo, professor. Eu tinha interpretado o movimento da esquerda para a direita e o gráfico não tinha dado certo, mas agora faz sentido. Obrigada. Tá. Marina, diga. Professor, no 1h37, quando o senhor está usinando a peça, lá na frente, quando o senhor está fazendo exemplo, o senhor falou sobre o G40 e o G41, que ele compensa ou não o raio da ferramenta. Eu não entendi muito bem por que ele faria isso, assim. Desculpa, 1h40? 1h37, sobre essa 37. usinagem aí. Bem, então, vamos voltar à figurinha conceitual anterior. Deixa eu ver se eu acho a figurinha. Bem, então, quando a gente executa uma movimentação de ferramenta, então tem esse conjunto de funções aqui, ó, grupão G5, que tem a função G40. G40 nós não usamos compensação de raio de fresa. G41 nós usamos compensação de raio de fresa à esquerda. E G42 nós usamos compensação de raio de fresa à direita. Com relação aos trabalhos de vocês, né, de fresamento e torno, para facilitar, né, quando era presencial, eu tinha que fazer as 60 peças, normalmente, né, normalmente 30 alunos ou menos, né, enfim, mas até 60. Então, o que eu tinha que trabalhar? Tinha que trabalhar com um modo, né, de usinagem que não me permitisse nenhum tipo de erro, né, já que eu faço uma peça atrás da outra, né? Tem aula que eu fazia 4, 5, 6, 7, 8, 10 peças, né? Enfim, então, para evitar, né, que eu ficasse, né, me preocupando se o aluno trabalhou com compensação à esquerda ou à direita, porque eu tenho que dar uma olhadinha no código, né, ver se o código está redondo, né, antes de fazer a preparação da máquina, né, e iniciar o processo e deixar na mão do aluno lá
nas máquinas didáticas, né? Eu não fico lá, né, a usinagem demora 15 minutos, eu não fico do lado do aluno durante 15 minutos, eu instruo, passo todas as informações necessárias para ele ir acompanhando a usinagem, e se nada ocorrer, a usinagem vai né, finalizar com êxito, né, sem nenhum evento adverso durante o transcorrer da remoção de material. Mas às vezes ocorre, né? Aí o aluno sabe o que fazer para o processo. Enfim, então, para facilitar a minha vida, eu combino com os alunos que a gente só usa movimentação de ferramenta sem compensação de raio de fresa. Okay? Obviamente, quando a gente está usinando uma peça, né, numa máquina industrial, a gente sempre vai usar a compensação de raio de fresa. Dificilmente a gente vai fazer a movimentação sem usar o diâmetro da fresa ou o diâmetro do raio da ferramenta de torneamento. Bem, por que isso, né? Porque se eu, né, não fizer a compensação automática através do CNC, ativando G41 e G42, eu vou ter que calcular, né, toda a movimentação da fresa, levando em conta o perfil que eu desejo usinar, mais a compensação positiva ou negativa do diâmetro, né, ou do raio da fresa. Então, eu vou ter que ficar calculando, né, além do perfil, vou ter que somar ou subtrair o valor da cota em x, y, z associada àquele raio. Então, é muito cálculozinho que a gente tem que fazer quando a gente não ativa a compensação de raio de fresa. Se eu quiser fazer exatamente aquele perfil que eu, né, necessito, e eu tenho que fazer uma movimentação da ferramenta do lado de fora da peça ou do lado de dentro da peça. Então, vamos ver aqui uns desenhozinhos mostrando isso. Só achar onde deve estar esse desenhozinho. Acho que está mais para frente. A gente entender quando usar um caso ou quando usar o outro caso. Acho que está mais bem para o final, que o senhor falou disso. Tem que achar a figurinha. Essa aqui, bem. Então, imagina o seguinte. Aqui tem um exemplo bem didático, tá? Tem a peça, ok? Essa. E essa peça, vamos supor que essa linha tracejada, né, sem esse raio de arredondamento aqui, a linha tracejada completa, ela fosse a peça bruta, ok? E eu tenho que usinar esse volume de material, onde está desenhado a ferramenta, né, parte da ferramenta, dessa fresa de topo, onde eu vou remover esse volume de material para gerar o perfil da peça acabada. Então, eu projeto a peça acabada, esse perfil. Em cima do perfil da peça acabada, eu estimo qual vai ser a geometria da minha peça bruta, lá no planejamento de processo. Então, eu escolhi que a peça bruta tem essa dimensão aqui dessa superfície tracejada. Bem, então, para usinar e gerar esta superfície desse retângulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer toda a movimentação da ferramenta em relação ao seu centro, né, que é onde eu zero, né? Eu zero o centro aqui da ferramenta, ok? Então, se eu não usar a informação que o comando conhece do diâmetro da peça, toda a movimentação que eu vou fazer manualmente vai ter que calcular, em função do perfil da peça, onde é que está a posição correta do centro da ferramenta para remover este volume de material, que vai ser, nesse caso, exatamente igual o raio da minha ferramenta, da minha fresa. Então, aí eu não vou programar o perfil da peça, em termos de movimentação da ferramenta no código G. Eu vou movimentar a ferramenta em relação ao seu centro, e eu, como programador, vou ter que calcular agora essas dimensões aqui, ó. Ok? Então, eu vou ter que calcular, além de ler a interpretação aqui, interpretar o desenho final da peça, eu vou ter que fazer um novo desenho de processo que mostra aqui a movimentação da ferramenta e vou ter que calcular agora o valor desse vértice, o valor desse outro vértice, o valor desse outro vértice, o valor desse outro vértice. Como é uma peça retangular, é bem simples, né? Mas imagina que se fosse uma curva, uma spline,
uma NURBS, uma superfície em 3D. É complicado, né, calcular esses pontos, ainda mais manualmente, né? Às vezes pode ficar até impossível fazer isso, né? Por quê? Porque eu estou usando uma spline, estou usando uma curva, né, que eu criei, né? E para reproduzir essa curva com outro espaçamento paralelo àquele perfil, vai ficar complicado de fazer isso manualmente. Então, vou ter que fazer dentro do sistema CAD, né? Dentro do sistema CAD-CAM, enfim. Bem, então isso aqui é a movimentação da ferramenta sem compensação de raio de fresa. É o que vocês vão fazer na usinagem do torneamento e do fresamento. Não vamos compensar o raio de fresa, tá? Como a gente chama isso de compensação de raio de fresa, então fica mais óbvio, né, quando a gente analisa o caso do fresamento. Por quê? Porque o diâmetro da ferramenta é corporificado aqui na ferramenta. E você faz a movimentação da ferramenta em relação ao centro, né, do suporte da ferramenta que está fixado no cone ISO, né, que está fixado no sistema de acionamento do eixo Z da máquina. Então, o mandríbula da máquina recebe o cone ISO, e o cone ISO nós montamos a barra da ferramenta e a ferramenta propriamente dita, né, com seus insertos, se for uma ferramenta com metal duro, né, com inserto de metal duro. Bem, então, toda a movimentação que eu fizer, sem deixar que a máquina leia esta informação associada à geometria da minha ferramenta, que está armazenado num registrador da máquina. Então, quando a gente faz o zeramento da ferramenta, nós dizemos qual é o diâmetro da ferramenta. Com esta informação, a máquina poderia trabalhar, né, calculando por ela mesma, né, qual é a compensação que ela tem que fazer em relação à movimentação que o programador vai fazer em relação à peça acabada. Então, a gente vai programar este perfil, vamos ativar o G41 ou o G42, e a máquina, com esta informação, com o número da ferramenta, né, já que a gente trocou a ferramenta, ele sabe qual é a ferramenta que nós estamos utilizando, ele vai lá no corretor de ferramentas e lê o diâmetro da ferramenta, o diâmetro da fresa. Aí, quando eu interpreto o código G, né, o interpretador de código G do comando numérico, né, do Linux CNC, por exemplo, né, que é aquele interpretador RS-274 do NIST, ele lê antes a função G41 ou G42. Ele já sabe que tem que fazer uma interpolação sentido, interpolação esquerda ou interpolação direita. Ele vai lá no comando e lê qual é o diâmetro da ferramenta, para ele fazer esse cálculo, né? E aí, quando o RS-274, o interpretador de código G, faz a movimentação com G1, com G2, com G3 ou com outro código qualquer, ele leva em conta esta informação do diâmetro. Então, ele vê o valor que eu defini da movimentação em relação ao perfil e, automaticamente, ele adiciona um valor para fazer a movimentação levando em conta o diâmetro da ferramenta. Bem, então, o comando numérico convencionou o seguinte: qualquer peça, torneamento, fresamento, qualquer tipo de peça, poderá ter a ferramenta à direita ou à esquerda. Então, imagina o seguinte, ó, eu estou com essa ferramenta se deslocando da esquerda para a direita. Ok? Então, a ferramenta está caminhando, né, da minha esquerda, né, daqui para cá, daqui para cá. Ok? Então, o que ocorre aqui? A ferramenta, né, se eu me colocar como a ferramenta, e eu vou caminhando, né, ao longo da peça, da esquerda para a direita, ou seja, em sentido anti-horário, ok? Eu estou caminhando sempre à direita, tendo a peça como referência. Então, a peça está aqui,
qualquer lado que eu estiver da peça, eu sempre estarei à direita da peça. Então, nesse caso, a gente usa G42. Se eu estiver caminhando da direita para a esquerda, né? Nesse sentido, daqui para cá. Então, este é o caminho que eu estou fazendo. Então, eu estou contornando a peça, caminhando ao longo, né, da peça, no sentido horário, ok? Então, neste momento que eu estiver nesta condição de deslocamento da ferramenta em relação à peça, então a peça é o meu referencial fixo. Então, em relação à peça, eu sempre estarei à esquerda se eu estiver caminhando no sentido horário. Ok? Então, isso aqui a gente chama de compensação de raio à esquerda. E a gente ativa o G41. A mesma coisa se eu tivesse que usinar, não a região externa da peça, mas a região interna, né? Imagina agora que eu tenho uma linha tracejada aqui dentro, ok? E essa linha tracejada é a linha, né, que vai fazer a movimentação da ferramenta, do centro da ferramenta, onde eu quero, né, gerar, né, esta cavidade, este rasgo retangular na peça. Então, a mesma coisa. Se eu estiver dentro da peça, né, caminhando no sentido, né, anti-horário, a peça é minha referência. Então, eu estou dentro da peça. Em relação à peça, eu estou à esquerda ou à direita? Estou à esquerda, fazendo esse trajeto no sentido, né, anti-horário. E se eu estiver caminhando agora no sentido horário, okay, nesse sentido, dentro da peça, eu estou em relação à peça à direita. Né? Então, convencionou-se chamar isso de G41, que é a compensação de raio de Fresa, né, à esquerda, e G42, compensação de raio de Fresa à direita. Tanto faz se a região for interna ou se a região for externa, ok? Então, isso é sempre verdade para operações de fresamento ou de torneamento, né? Vou ver se eu tenho uma figurinha aqui de torneamento. Tem essa aqui de torneamento aqui, né? Então, isso aqui é o gume de corte da ferramenta de torneamento, tá bom? Então, em função do suporte da ferramenta, se ela é a mão direita, a mão esquerda, né, no caso do torneamento, eu tenho que zerar essa ferramenta no quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 ou quadrante 4, ou como ele chamou aqui, quadrante 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho várias possibilidades de zerar essa ferramenta. Então, essa ferramenta aqui, ó, é uma ferramenta de torneamento. Esse aqui é o inserto da ferramenta, né? Esse aqui é o ângulo de cunha, e todo ângulo de cunha tem um raio de arredondamento. Então, vamos supor que esse raio de arredondamento seja de 0,5 milímetros. Então, o que ocorre quando eu faço a usinagem no torneamento? Então, aqui eu estou fazendo uma região, um diâmetro externo, okay? Uma região cônica e um diâmetro externo novamente. Quando nós estamos trabalhando com diâmetro externo, ou seja, uma região cilíndrica, externa ou interna, o ponto de contato com a ferramenta sempre é o mesmo. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Ao longo de toda a seção retilínea, né, do cilindro, o ponto é o mesmo. Ok? Quando nós temos uma região cônica ou curva, um arco ou uma curva tipo spline, o que ocorre com o ponto de contato da ferramenta? Ele vai mudando ao longo da trajetória, ao longo do contato com a ferramenta. Então, no momento ele é aqui, no outro momento ele é aqui, no outro momento ele é mais... Então, esse ponto se desloca, ok? E quando a gente zera a ferramenta na máquina, faz esse procedimento de zeramento na máquina, a gente, teoricamente, né, a máquina calcula um zero teórico, né, que é a ponta da ferramenta. Por quê? Porque eu toco, né, a ferramenta na direção X, na direção Z, ou na direção Z e na direção X, né, no primeiro quadrante, ou nesse caso aqui no terceiro quadrante,
E a máquina, né, vai gerar um zeramento desse pontinho fictício aqui, ó. Ok? Então, o que ocorre quando ela gera esse pontinho fictício? Esse pontinho fictício não é o pontinho de contato da ferramenta real. Então, se eu usar sem compensação de raio de fresa, eu vou ter um erro devido a esse zeramento que ele faz com o zeramento de uma ponta fictícia da ferramenta. Então, para que eu corrija esta compensação do raio da ferramenta de torneamento, eu tenho que informar para o comando, né, trabalhar com G41 ou G42 e levar em conta esse raio. Aí, quando tiver essa geometria aqui, ó, cônica, ou um arco, né, eu vou compensar esse ponto, que é o ponto teórico zerado no sistema de medição da máquina, né, e vou colocar agora um ponto que ele vai calcular, que é o ponto de contato real da ferramenta. Então, ele faz essa compensação automática, igualzinho no caso do fresamento, né? Só que aqui não é fresamento, aqui é torneamento. Então, a geometria da ferramenta é a mesma coisa, mas é o mesmo conceito, né? Então, neste caso, né, o zeramento, está mostrando aqui, a ponta da ferramenta é esta aqui. Só que ela não tem ponta, ela tem um raio de arredondamento. O CNC, quando você zera, você toca um ponto da ferramenta na direção Z e outro ponto da ferramenta na direção X. E ele calcula esta ponta teórica. E quando ele gera pulsos, né, para a movimentação da ferramenta, ele vai posicionar essa ponta teórica. Quando a superfície é cilíndrica, o ponto de contato é igual à ponta teórica, né? Não vai ter diferença. Ok? Entretanto, quando eu tenho uma superfície cônica ou um arco, vai ter diferença. Aí eu usino a peça e a peça vai ter uma dimensão diferente da dimensão do projeto, em função deste erro, né, associado ao zeramento da ferramenta, que é feito em relação a um ponto teórico que não existe na minha ferramenta. Então, na realidade, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar o comando compensar esta informação do raio de arredondamento. Aí o comando compensa essa informação, né, e cancela, né, este offset, este erro que foi gerado durante a usinagem em função da falta de definição do raio da ferramenta e a compensação de raio de ferramenta no caso do torneamento. Bem, então a gente sempre usa compensação de raio para o torneamento, para o fresamento. Bem, para a manufatura aditiva a gente não faz isso, né? Por quê? Porque a gente movimenta em relação ao centro da ferramenta. Nós fazemos a deposição de camada sobre camada em relação, né, ao centro do bocal. Então, pode ser um bocal de 0,75 milímetros, por exemplo, 0,25 milímetros. Então, esse diâmetro do bocal, né, nós vamos fazer a movimentação da manufatura aditiva em relação ao centro desse bocal, né, onde o material está sendo depositado. Então, vai ter ali a largura da camada, né, de material, né, e a altura dessa camada de material, né, já que é uma cilíndrica, que depois é achatada, né? A gente deposita o filamento cilíndrico e com a pressão do bocal ele achata um material que está mole, né? Um material que está tipo pastoso, né? E aí você deixa a superfície, né, uma camada sobre a outra, depositada numa região plana, né, e não circular, ok? Bem, então, usinagem, compensação de raio de fresa, seja qual for o processo. Já manufatura aditiva, né, não precisa de fazer compensação de raio de fresa. Bem, então esse é o conceito de compensação de raio de fresa. Aí a gente pode trabalhar, né, os exemplos que eu dei aí. Infelizmente eu não posso rodar o meu CNC Simulator aqui, porque a minha máquina superaqueceu aqui,
o meu Windows, né, outra máquina que eu uso aqui do lado, né, sei lá o que aconteceu com ela, ela falou que chassi foi violado, então provavelmente é algum problema de aquecimento que agora eu tenho que resetar a BIOS para ter acesso ao boot da máquina, porque a máquina entrou em modo de proteção. Né? Enfim, então não vou poder simular. Mas aí eu acho que eu simulei, né, essas movimentações dentro do CNC Simulator, ativando, né, o G41 nesse caso. Né? Sim, você simula. G40, né, enfim. Aí vocês fazem a mesma movimentação. Aí você vai ver que, em função do diâmetro da ferramenta, ele vai ter um posicionamento diferente, à esquerda ou à direita da trajetória que você está realizando. Então, essa é a justificativa, né? E é o conceito do compensação de raio de fresa, G41 e G42. G41 esquerda, né? Bota o E aí e substitui por um I e associa com um U, então esquerda, para vocês não esquecerem, e o G42, compensação à direita. Então é só ver se você está caminhando dentro ou fora da peça, sentido horário ou sentido anti-horário, e você sempre vai ter uma mesma referência, você é a ferramenta e a peça é a sua referência. Então, em relação à referência, estou caminhando à direita ou estou caminhando à esquerda? Estou dentro da peça ou fora da peça? Basicamente, esse é o conceito. Ok? Ok, Claro? Tá sim. Tá. João Luiz, diga. Opa, bom dia, professor. Tá me ouvindo? Sim. Bom, a minha dúvida é sobre umas observações que o senhor fez a partir ali do minuto 29 do vídeo, sobre as funções G70 e G71, que a gente vai usar, ao invés delas, a G20 e a G21, né, para especificação de qual que vai ser o sistema de unidades. E eu não entendi exatamente assim, por que que a gente não pode usar a G70 e a G71? O que que isso tem a ver com os comandos na FANUC? Bem, esse material que eu estou usando como referência, né, é um material da década de 80, né, porque ele é bem didático, essa tabela, né? Vou achar minha tabelinha aqui, ó, tá vendo? Essa tabela eu acho ela didática, né? Entretanto, ela foi feita por um comando da Siemens, né, que era comercializado no Brasil, que é o Sinumeric, versão 3, versão 4, né? E não sei porquê, né? Esse comando usava, né, como sistema de polegada o G70 e como sistema métrico o G71. Isto não está na norma, tá? A norma define o G20 para polegada e o G21, né, para milímetros, mas é o que este comando utilizava. Então, como eu estou usando essa tabelinha, né, para não ter que reeditar essa tabelinha, né, que é uma tabelinha do fabricante, eu só faço o alerta. G70 e G71 só vale para esses comandos aí que não seguiam a norma. O motivo, não sei dizer. Todos os demais comandos obedecem à norma. Então, a RS 274 define o G20 e o G21. Ok? Então, por esse motivo, né, eu fiz essa consideração aí nesse minuto que você falou aí, né, 29, né? Enfim, onde esse G70 e G71, sistema de unidade, os comandos lá de referência da década de 80, né? Ah, por que você não muda? Não mudo para mostrar que o código G, a forma como o fabricante implementa no seu CNC, pode divergir um pouco da norma. Né? Por quê? Porque o código G tem a questão da norma, mas cada fabricante pode fazer, interpretar a norma de uma forma diferente. Então, por algum motivo, o fabricante não usou o G70 e o G71. Hoje, todos os comandos usam, né, G20 e G21, tá bom? Inclusive os comandos da Siemens, né? Os comandos da FANUC, da Haas. Então, todo mundo padronizou, né? E esse tipo de desvio, né, da norma, vamos chamar assim, não é mais realizado. Então, hoje, todo mundo, né, trabalha com G20 e G21. Então, é o que vocês vão fazer aqui, né? Então, vocês vão trabalhar com G20, no lugar de G70, e G21 no lugar do G71. Professor, depois... então o G70 e o G71 não tem utilidade, né? Engraçado que era uma parte da minha dúvida também, essa aí do João. Bem, no código RS 274, não, ok?
Não faz parte da norma, o G70 e o G71. Entretanto, a FANUC usa essa função preparatória que ela chama de G70 e uma outra função preparatória que ela chama de G71 nos comandos numéricos de centro de torneamento. Então, a nossa máquina lá, Galaxy 15M, né, que usa lá um modelo da FANUC 18ITA, que é um CNC desenvolvido aí na década de 90, e esse CNC tem essas funções G70 e G71, só que são funções que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né, quando eu falar lá das máquinas industriais, de fabricante, não estão na norma. Então, isso aqui, na realidade, é um ciclo fixo ou é uma subrotina do fabricante. Então, o G70, a Haas também usa, tá? Ela copiou lá a mesma terminologia. O CNC Simulator usa também, né? Quem tiver com o CNC Simulator aí aberto, digita lá G70, vai aparecer, né, a informação associada, que é um ciclo de acabamento para torneamento. E o G71 é um ciclo de desbaste para torneamento. Então, essas funções G70 e G71, que não são da norma, são utilizadas atualmente, né? Não sei por que escolheram o G70 e o G71, mas pelos fabricantes de CNC de tornos, né? De centros de torneamento, com ferramenta não acionada. Né? Além dessas, tem o G72, o G73, tem uma série de G76 para corte de rosca, tem uma série de funções que não são padronizadas e que fazem parte desse conjunto de funções, né, que começa com G70, 71, 72, 73, 74, mas são funções muito mais elaboradas, são, na realidade, né, um subprograma parametrizado, onde você passa uma série de parâmetros. Por exemplo, o G71, eu preciso de 2 linhas de código para definir todos os parâmetros do G71. A primeira linha de código, depois eu chamo uma segunda linha de código, G71, e coloco os outros parâmetros. Então, com o G71, eu consigo fazer toda a usinagem de torneamento externo, realizando N-1 passes de torneamento longitudinal, o enésimo passe de torneamento de perfilamento. Então, eu consigo remover um volume de material bem grande, com poucas linhas de código G, usando essas funções preparatórias G71. E depois eu deixo um sobrematerial, e esse sobrematerial eu retiro num passe de acabamento, chamando a função G70. Então, para fazer isso aí, eu tenho que criar, né, um algoritmo, e esse algoritmo tem que ter todas as definições do processo de fabricação e tem que ter todas as definições do perfil da peça. Com essas definições, o algoritmo calcula as estratégias de usinagem, de desbaste, semi-acabamento e acabamento. Mas isso a gente vai ver mais à frente. Então, G70 e G71, né, não estão padronizadas, mas os fabricantes utilizam, ok? Como funções, como algoritmo. Inclusive, algumas delas são pagas. Tem a G71 tipo 2 da FANUC, custa $900. Depois eu falo alguma coisa sobre esse tipo de função. Então, se o cara quiser essa função ativada no seu CNC, ele tem que pagar $900 por esse algoritmo. Mas é um algoritmo bem poderoso, que ele faz cavidade, né? Ele faz put-in, put-out, ele faz uma série de estratégias de usinagem complexas, né? Que normalmente demoraria, né, muito tempo para serem programadas se eu fosse fazer manualmente, fazendo toda a movimentação manual. Então, se eu tenho uma máquina na ferramentaria, né, uma função dessa de alto nível, né, um algoritmo desse, seria interessante. Por quê? Porque poupa tempo de programação dos operários, porque o cara que está trabalhando com a máquina para fazer uma determinada ferramenta, ele vai usar um ciclo fixo desse tipo e vai passar os parâmetros para remover um volume de material e para dar acabamento
a peça usando essa G71 e essa G70. Então, compensa para o fabricante, né? Não para o fabricante, né? Para o usuário da máquina, adquirir essas funções, né? Se for de escritório, ele nem precisa adquirir isso, né? Ele pode trabalhar e solicitar que o processador do sistema CAD/CAM gere o código só compatível com RS-274, com código padronizado. Ok? Então, depende de como você quer programar tudo isso. Ok? Tá claro? Tá claro, professor. Obrigado. Bem, Sara, diga. Então, eu tenho uma dúvida aqui. Primeiro, quanto à diferença dos modos de operação, que aí fala assim, tem um Aonde? manual... Desculpe, fala qual é a transparência, qual é o... Ah, tá. É uma das primeiras, acho que é a terceiro slide. Sobre os modos de operação. Não, mas aí não é nesse conjunto. Esse aqui eu já estou nas funções. Fala um minuto aí. Do vídeo? Acho que foi na aula retrasada. É porque eu deixei eu acumular umas aulas aí, mas aí eu assisti. Aí eu estava pensando sobre os modos de operações. Tá, então, só para deixar claro, você tem 3 modos de operação na máquina, né? Vou usar aqui a transparência, né? Posso até tentar recuperar se você me falar qual é a transparência, né? Slide de programação. Esse. Então, vamos abrir aqui mesmo. Em vez de eu falar, eu mostro a figurinha, né? O desenho fica mais fácil de entender. Está demorando aqui para subir, enfim. Enquanto isso, onde é que o senhor tirou aquelas fotos da tabela do código G que o senhor disponibilizou para a gente? É daquele livro da última aula? Não, tá nos slides aí. Tem um conjunto de a máquina está fora do ar. O NB está fora do ar. Vamos ver aqui, a Álvaro Stack. Aconteceu alguma coisa lá, porque eu não estou tendo acesso. Enfim, sei lá o que aconteceu lá na UNB. Aparentemente, na máquina, deixa eu ver aqui, está tudo fora do ar. Né? Bom, está sem acesso lá na UNB, fica lá na UNB, né? Se quiser, eu posso compartilhar minha tela. tela. Tá aqui, ó, tabelas código G, tá? Esse cara aqui mais não vai ter acesso porque o Álvaro Stack está fora do ar lá por algum motivo que eu não sei qual é. Bem, então neste caso aqui, ó, no seu caso aqui, vamos tentar explicar sem os slides, já que eu não estou com eles disponíveis nesse momento. O que ocorre é que cada modo de programação, né, cada modo de operação da máquina, né, previsto na norma, você tem que obedecer na implementação do controlador de comando numérico. Então, você tem que ter um modo manual, para ter condições de apertar os botões, abrir a porta, fixar a ferramenta, né, fixar a peça. Então, é um modo que a máquina funciona. Uma interface gráfica, você vai apertando os botões, né, e vai interfaceando com a máquina. O outro módulo, né, é o modo automático, né, tipo esse aqui. Você carrega o programa com o código G, né, e executa. Pronto. Aí mandou executar, a ferramenta vai seguir o caminho que deseja. Por quê? Porque ela está interpretando todos esses comandos que estão carregados da memória, né? E a máquina vai lendo e interpretando todos nesse caso aqui, milhares de blocos que descrevem essa estratégia de movimentação da ferramenta. E o último, né, que é o MDI, entrada de dados manual. Na realidade, a entrada de dados manual, o que você consegue realizar é o quê? Executar uma linha quando você chaveia o modo de entrada manual. Então, você aperta o botãozinho MDI, ela vai abrir uma interface para você,
E nessa interface você pode digitar um único comando, uma única linha de código. Você pode digitar, por exemplo, uma linha de código para trocar a ferramenta. Então, você coloca lá na linha de código, MDI, ao invés de carregar um programa, você digita lá T1, M6, né? Final de linha, né? Insere na memória, vai ter que apertar os botãozinhos da máquina, cada máquina tem uma forma de interfacear, e depois você aperta o Enter, ciclo Start. Aí ele executa este comando que você carregou na memória, só que é um comando de vez. Aí depois você quer ligar o fuso, né, da máquina. Então você digita lá S7640, que é a rotação, né, M3, que é a função miscelânea do CLT que liga o fuso. Aí você interfaceia novamente no modo MDI, né, coloca essas informações no bloco, insere na memória e aperta o ciclo Start. Pronto, ele executa isso aí, agora a máquina está com a ferramenta acionada. Bem, então você pode ir digitando várias linhas de código, funções preparatórias, códigos de função miscelânea, que você não tem botões, né? Você não tem lá um botão para definir a rotação. Você precisa passar o comando para o PLC. Não tem um botão físico. Ah, você aperta aqui e liga a rotação. Isso você só consegue fazer se você passar o comando. Então, o fabricante, né, a norma, criou essa entrada de dados manual. Por quê? Porque não tem um botão físico, então você tem que passar o comando lógico, o interpretador da máquina. Mas para fazer isso, você tem que carregar na memória e executar o bloco. É como se fosse, né, o conteúdo do programa, né? Só que o programa, você carrega o programa e a máquina tem um endereçamento de memória onde ela carrega todas as linhas, nesse caso aqui, 5.778 linhas, para sua memória. Né? Aí, quando você aperta o botãozinho, né, que é o ciclo Start, aí apertou o botãozinho, o comando começa a ler bloco a bloco e começa a gerar a movimentação. Obviamente, ele lê uns blocos à frente. Ele já vai fazendo cálculos de onde você está e de onde você vai chegar 5, 10, 20 blocos à frente, dependendo do poder que o CNC tem e da velocidade que você trabalha nesse CNC. Bem, então isso aí são os modos, tá? Modo de programação, entrada manual de dados, né? Programação automática, né? Então o modo automático, o MDI, entrada manual de dados, e modo de operação manual. Então, manual, você interfaceia com os botões, abre porta, fecha a porta, né? Faz uma série de movimentações diretamente no botão físico. O MDI você passa comandos. Por quê? Porque aquela função você não consegue acessar por um botão físico. E o modo de programação você executa um programa como esse. Então você tem que chavear o modo, né? Então, como o sistema operacional não é multitarefa, ele só executa uma coisa de cada vez, então você tem que estar no modo manual, tem que estar no modo MDI, ou tem que estar no modo automático para executar aquela função que você deseja. Se é de programa, no modo automático, aí você vai ter que chavear a máquina para o modo automático. Se é em MDI, preparação de ferramenta e coisas do gênero, que você precisa de funções que você tem que carregar via linha de comando, então você vai trabalhar com MDI. E se for preparação da máquina, colocar a ferramenta no magazine, colocar a peça no suporte de fixação ou na placa, aí você usa o modo manual. Então, esses são os modos. Ficou claro aí? Para entender? Sim, ficou melhor. E aí, no modo de programação, a gente não pode mudar também, não? Por exemplo, uma linha lá, em vez de trocar a ferramenta, sei lá, coloca ela mais rápida. Não. O modo de programação, você carrega o programa, que é isso aqui, ó. Uhum, é um programa já pronto, Você né? fez o programa, carregou. Se você tiver que editar, você tem que parar, vai na linha, né, e edita, né? Aí, vou colocar aqui a T1, aí vou botar uma outra função aqui. Não, acho que é a função M10. M10 nem sei se existe nesse interpretador de código G. Então, se eu rodar aqui, ó, pode dar erro. Mas nem deu, tá vendo? Ele seguiu aí porque
para esse controlador, ele nem faz questão. Mas, por exemplo, se a gente colocar aqui uma função que não existe, G0, em vez de dizer 0, vamos chamar uma G7. Essa função eu desconheço, então provavelmente não está na norma, não está no controlador. Então, se você editou lá por algum motivo o seu código e colocou uma outra descrição, ele passou também, tá vendo? Então, esse interpretador de código não tem nem a verificação da sintaxe do código, né, que você está utilizando, porque, né, e talvez aqui, né, eu esteja mudando aqui, ó, estou mudando as coisas aqui, né, e ele, né, teoricamente, né, vamos mudar essa outra posição, viu, para a posição 48, para ver se ele vai para essa posição aí, tá? Então, vamos fazer bloco a bloco, para ver se ele responde ou se ele já carregou na memória da máquina em JavaScript que ele tem aqui, né? Será que está salvando esse novo programa que o senhor está editando? Talvez seja isso também, ele deve estar rodando um antigo. Não, é que eu carreguei ele aqui, ó, Ah. tá vendo? Você carrega ele... Então, eu não sei se a estrutura do programa, né, quando eu mudo aqui, vamos colocar aqui 49, se o que eu estou mudando aqui, ele efetivamente atualizou, até atualizou, tá vendo? Ah, mudou então. Porque geralmente acontece isso com programação. 800, né? Então, coloca aqui, mudou também, tá vendo? Só se eu colocar aqui um G9, esse G9 não existe, né? Ele devia dar erro, ele não deu, tá vendo? Então, esse G9, ele está achando que, né? O G0 já está ativo, então vamos chamar um G9 aqui para ver se ele, né, aceita esse comando ou não. Então, vamos voltar aqui. Então, se o interpretador for correto, quando ele lê esse G9, ele tem que dar erro. Tá vendo? Aí ele já conseguiu achar um código, tá vendo? Mas ele não valida o programa. Então, é um controlador, na realidade, nem corrige sintaxe dos comandos. Eu estou botando comando aqui que não existe e ele continua executando. Se você fizer isso no CNC Simulator, vai dar erro. Se você fizer isso no controlador real, né, no Linux CNC, vai dar erro, não vai nem carregar essa imagem da simulação da peça. Então, esse controlador aqui que eu mostrei para vocês aqui em JavaScript, né, ele tem essas limitações, né? Então, não dá para usar e confiar 100% nele, porque ele acaba executando alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que efetivamente você está fazendo, né? Então, aqui, né, G20, né? Então, se a gente... polegada, né? Vamos botar G21 aqui. Vamos ver se ele... o que ele vai fazer com os G21, né? Se ele vai aceitar isso aqui e vai mudar a dimensão. Deveria mudar a dimensão. Mudou, tá vendo? Ficou pequenininho. Olha só como que ficou. Diminuiu. Tá vendo? Então, vamos voltar para G20 de novo. Vamos plotar. Pronto, voltou ao normal. Enfim, então tem comandos que ele implementa, tem comandos que ele não implementa. Enfim, então é um controlador, mas basicamente é isso. Então, o modo automático lê o programa que você carregou. Então, isso aqui é o programa que está na memória da máquina. Aí, dependendo como o simulador trata isso, pode ter analisador de sintaxe, pode detectar erro, como o Linux CNC ele é muito criterioso com relação à sintaxe do programa, tem que ser 100% aderente a RS-274. O CNC Simulator não, ele admite, né, que você defina de várias formas o código, aí às vezes você carrega esse código no Linux CNC e não funciona. Também tem que tomar cuidado com o formato do arquivo, né? O arquivo não pode ter nenhum código de controle de linha, né? Então, se você faz um editor que gera códigos de controle nas linhas, coloca um código de controle, né, de quebra de linha, de retorno de tabulação, que é específico, né, do ambiente que você criou. Então, você criou lá e criou um código tipo RTF, depois chamou isso de TXT. E quando o Linux CNC tenta carregar esse código, vai dar erro, porque o código não é ASCII puro. Tá? Ele tem caracteres de controle que não fazem parte do código ASCII, aqueles códigos que definem todos os caracteres, né, inclusive os caracteres de controle, que a gente coloca num texto, né,
TXT puro. Então tem que tomar cuidado, por quê? Porque no último semestre, eu, inclusive, fiz uma peça que o aluno editou, né, em outro editor, e eu selecionei a peça dele, fui usinar a peça e nem carregava no Linux CNC. Por quê? Porque quando eu abria no Linux, tinha uma série de caracteres de controle que não aparecia no Notepad, por exemplo. Por quê? Porque o Notepad não aparece os caracteres de controles que você não visualiza, né, e não processa, como no caso de um editor de texto Vim, né, Pico, né, e outros editores que são 100% ASCII, né, do mundo Unix, né? Então, tem que trabalhar com esse tipo de editor para criar o programa, tá? Para carregar no modo automático e para executar, ok? Então, basicamente, são essas as explicações. Ok? Obrigada. Quem mais aí? Sara está com a mão levantada? Diga. Então, na verdade, eu estava fazendo a pergunta, só que assim, eu tenho mais outros questionamentos. Se não tiver ninguém aí, eu posso fazer. Sim, pode. Diga. Tá bom. Naquela tabela do código G, essa daí, ó, tem Sim. 3 imagens, né? E aí, eu fiquei na dúvida de como é que interpreta elas. Você quer que eu compartilhe a minha tela? Que eu tô cansada. Essa eu tenho aqui, ó. Essa tá bom. fica mais fácil. Isso. Que aí eu não entendi, tipo assim, por exemplo, G1, né? Na verdade, aí tem o G00. Tipo assim, não entendi, não consegui ler. Eu tava tentando programar aqui no CNC, e aí Bem, eu fui tá, vendo então tutoriais. vamos lá. Se você subir aí na sua tabela, essa minha aparece aqui. A máquina lá está offline, não vou conseguir abrir. Bem, aqui, ó, descreve, né, se esta primeira coluna, se esta segunda coluna, se esta terceira e se essa quarta coluna pertence à norma ou pertence à implementação de um módulo de CNC desenvolvido pela Siemens, ok? Então, a primeira coluna é da norma, tá? Tudo que está aqui é a norma, ok? Aí, a segunda coluna e a terceira são, basicamente, a implementação da norma, ok? Para uma determinada versão do controlador. Então, esquece a segunda e a terceira e a quarta coluna e se concentra só nesta coluna aqui, primeira, que é a da norma. Então, aqui vai ter aqui a norma, né, da ISO ou da EIA, vai ter uma norma que ele vai definir aqui, onde esse código tem esse significado. E aqui, ó, por exemplo, tem algumas funções, por exemplo, essa aqui, tá vendo? Ó, G13. Não tem na norma, então tem um vazio aqui, tá vendo? Sim. Não tem na versão 3, né, do Siemens, Sinumeric, e só tem na versão 4. Aí ele fala que é o G92. Aí ele fala que é uma interpolação cilíndrica. Então, isso aqui não tem na norma, então a gente não vai trabalhar. Bem, no grupão G1 aqui, ó, tá vendo? Aí ele coloca que tem na norma, é o G0, o G1, o G2, o G3 e o G33. Só tem isso na norma. Ok? O que tem na versão 3 do Sinumeric? Tudo que tem na norma, o G0, o G1, o G2, o G3 e o G33. O que tem na versão 4? Ele já incluiu 2 novas funções preparatórias, que ele chama de G10, que não tem na norma, e G11, que também não tem na norma. Isso aqui é programação em coordenada polar. Então, essa é uma função do fabricante do CNC, que não está na norma, tá bom? Se você pega lá o código G da FANUC, né, ou da Haas, você vai ter lá dezenas de funções como essa G10 e G11, que pertencem ao grupão G1, que não estão na norma, como G70, 71, 72, 73, 4, 5, 6, G77, 78, né, até G79. Aí depois você entra no G80, né, que já estão na norma. São ciclos de furação que eu vou falar mais à frente, que a gente vai usar nas aplicações que eu vou demonstrar. Já até usei alguns ciclos de furação aí no CNC Simulator, tá bom? Então, concentra só nesta primeira coluna, que é o que tem na norma. Que beleza. tem na segunda e terceira,
Está vendo aqui que tem os tópicos que ele destaca do manual, do catálogo daquele CNC na versão 4, em relação à versão 3. Então, ele destaca e mostra as diferenças. Então, é por isso que esta tabela, né, ela mostra o que tem na norma e o que tem nas versões do fabricante, na versão 3, que implementa exatamente o que tem na norma, e na versão 4, que implementa novas funções. Aqui tem uma interessante, ó, compensação de comprimento de ferramenta. Esta norma DIN que a Siemens usava não tem o G43 e G44. Por quê? Porque é uma norma desatualizada da década de 80, ok? Só que essa G43 e G44, ela tem nos comandos modernos. Então, eu fiz aqui uma simulação, né? Vamos lá para a simulação, onde a gente chama esse cara. Então, tem uma simulação aqui, ó. Ok? Só fechar esse sujeito aqui, que eu não estou conseguindo abrir. E vamos, né, para a simulação. Então, a simulação aqui, ó, desta máquina, deste código, para zerar a ferramenta, okay, nós teríamos que chamar a ferramenta, o código de função preparatória, G43 ou G44, que permite informar ao CNC somar ou subtrair um valor de corretor de comprimento de ferramenta que é armazenado nessa variável H1. Então, toda máquina de fresamento, né, centro de usinagem, que faz operação com ferramenta acionada, nós vamos zerar o comprimento da ferramenta chamando esse G43 e G44. Só que esse cara, né, a aula aqui, né? Só que esse cara, ó, segundo esta norma que eu estou usando como referência, fala que o G43 e o G44 aqui, não está na norma, ok? Nessa DIN da década de 80. Mas ela está, por exemplo, no RS-274, que o Linux CNC usa, ou nas normas atualizadas da ISO, ou na DIN atualizada. Por quê? Porque o G43 e G44 permite que a gente faça a compensação do comprimento da ferramenta em um centro de usinagem. G43 e G44 nós não usamos em centros de torneamento, em máquinas que fazem torneamento, né? E nós zeramos com outro procedimento dentro da própria máquina e não usamos essa G43 e G44. Mas se eu for usar lá a minha máquina Mini1000, né, da Haas, eu vou ter que usar essa G43 e G44 para fazer o zeramento. Então, é a mesma coisa que está sendo descrita, né? Só diminuir isso aqui. Que está sendo descrita no NC Viewer, né? Então, essa função aqui, ó, o Linux CNC entende. E se você olhar a especificação do RS-485, ele também entende. Ok? Claro aí? Entendi. Beleza. Aqui no chat, a Fernanda estava mandando uma pergunta, porque ela está sem microfone. Eu vou ler aqui para ela, tá bom? Professor, está sem microfone hoje, então vou mandar a minha pergunta aqui no chat mesmo. Fiquei em dúvida sobre as ferramentas que a gente usa no CNC Simulator. Na hora de definir / trocar a ferramenta, a gente tem disponível só as que vêm com o software mesmo? É padrão? Como fazemos se vamos usar uma ferramenta muito específica no projeto? Dá para cadastrar uma ferramenta no software? Quem tem aí, tá? Que infelizmente o meu CNC Simulator, a máquina tem que dar manutenção nela. Vai no Settings aqui, ó. Okay? E no Settings tem ali uma parte de configuração de peça e de ferramentas, de estoque, né? E de tools. Então, se você
entrar nesse ambiente, né? Se ela estiver ouvindo aí, entra nesse ambiente, né? Vai aqui no Settings, aí você vai ter um editor de ferramentas. Aí você pode construir a ferramenta que você desejar. Ok? Inclusive, eu construí uma ferramenta, né, que não estava, quando eu carreguei e fiz a simulação na última aula, eu coloquei uma ferramenta de fresamento de topo de 3,5 milímetros, que não existia nas ferramentas de fresamento. Então, vai lá no Settings, ferramenta de fresamento, adiciona a ferramenta e cria a sua geometria. A mesma coisa você pode fazer no torneamento. No torneamento tem umas 18 ou 20 ferramentas. No torneamento, acho que a gente usa a ferramenta T8, que é uma ferramenta de sangramento que é bem parecida com a ferramenta real que nós temos lá no laboratório. Ela tem o mesmo comprimento efetivo de corte, né, em torno de 19 milímetros. Ela tem a mesma largura, né, que é em torno de 2 milímetros. Então, é uma ferramenta retangular, né, onde nós fazemos a usinagem, né, com uma ferramenta que a gente chama ferramenta neutra, né, onde a gente consegue fazer operações de torneamento longitudinal, transversal, conseguimos fazer faceamento. Então, uma ferramenta, né, muito flexível, né, em função da sua geometria, né, por ser uma ferramenta neutra. Então, desde que a nossa geometria tenha essa compatibilidade, nós conseguimos fazer qualquer usinagem, né, numa peça, e simular essa usinagem usando essas ferramentas que estão ali. Se você quiser uma ferramenta específica, né, para uma outra atividade que você queira fazer, aí você vai no Settings e edita, cria a sua ferramenta. Então, ele tem um editor de ferramenta que você cria a sua geometria. Ok? Bem, dá um ok aí no chat, se tiver respondido a sua questão. E vamos para a próxima. Ela agradeceu aqui. Tá. Bem, se mais alguém tiver alguma questão, se não tiver nenhuma questão, eu vou encerrar a aula, né? Porque a aula é para tirar dúvidas, né? E discussão. Infelizmente, eu estou sem o meu CNC Simulator, então, todos aí instalaram o CNC Simulator? Então, levanta a mão aí quem instalou o CNC Simulator. Aqueles que não instalaram ainda, instalem agora, né? Nem todos instalaram, né? Enfim. Então, quem não instalou, por favor, instale, tá? E vocês vão precisar nas próximas aulas, né? Cuidado com a questão de licença, né? Enfim. Se tiver algum problema mais à frente com o licenciamento, aí eu tento ajudá-los naquilo que for possível. Ok? Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Mais algum esclarecimento? Estão conseguindo usar o CNC Simulator? Ô, professor, sim. outra coisa. Quando eu fui fazer os exemplos aqui do CNC Simulator para ver como é que era, ele colocou tipo assim, seria uma função, eu acho, que ele coloca region, aí coloca 1000 milímetros, two paths, aí coloca um end region. Essas definições, né, se você quiser compartilhar a sua tela aí, essas definições do CNC Simulator é para enriquecer o ambiente, né? Então, ele vai definir qual unidade que você vai trabalhar, né? Para que ele consiga construir, né, a geometria da peça, botar a geometria dentro da máquina. Enfim, então, essas coisas que estão aqui no início, né? 1000, né? $1000, dólar milímetros, Isso. dólar PET, né? Todas essas coisas, né, são definições do CNC Simulator. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, vai lá no File, né? Vamos criar um novo projeto, e em vez de você começar do jeito que você começou, você começa ali no New CNC Program Wizard. Você já usou isso aí? Não, ainda não. Então, usa isso aí que ele vai te guiar, né? Um menu de orientação, inicia com ele. Né? Se você quiser salvar isso aí, você salva, né? Tá? Então, começa aí, vai respondendo. Bem, aí você vai definir. Vamos fazer fresamento, que já tem uma máquina de fresamento aí. Next. Bem, aí ele está perguntando, você quer usar, né, ferramentas, né, encapsuladas e peças? Aí você pode dizer yes. Né? Aí dá yes aí. Okay? Aí
você vai escolher a peça, tá vendo aí? Vamos supor que você já tenha ido lá no estoque de peças e criado a sua peça. Então, escolhe essa aí. Vai pesquisando aí para ver se tem uma peça na nossa dimensão. Né? Deixa eu ver. Aqui. Isso, aí vai andando aí. Tinha que ter uma 200 por 15. Ah, essa aí, a próxima. Mas não está boa ainda, vai indo. Se não tiver nenhuma, você cria, entendeu? Entendi. Ele tem um banco de dados, né? Então, pega essa aí, por exemplo. Vamos supor que seja essa. Isso. Né? Aí ele fala, você quer fazer o offset, né? O offset ele vai usar com G92. Você diz, yes, next. Tá bom. Ele vai criar uma série, ó. Ele tá te perguntando se você vai colocar lá no topo da peça. Yes. Coloque yes. Você quer incluir uma amostra de subprograma? Não, porque você não vai trabalhar com subprograma. No. Ok, next. Isso. Coloca o nome do programa. Coloca aí teste, seu nome. Coloca qualquer coisa aí. Teste. Coloca o número do programa aí. Coloca programa 0100, por exemplo. Isso. Aí dá next. Você vai colocar alguma extensão? Não, só isso. Tá bom. Ah, ok. Next, isso. Ok? Feito. Ok? Tá vendo que ele criou aí 1000, definiu, né, milímetros e adicionou a peça. Tá vendo aí que ele adicionou a peça? Né? Essa aqui. Peça com essa numeração em cima, a terceira linha do dólar aí. Ah, tá. Dólar AD, aí ele adicionou a peça. Tenta executar esse programa bloco a bloco. É Vai lá, aqui, bloco né? a bloco. Não no automático, é no da direita aí, bloco a bloco. Isso, acho que é esse aí. Esse aí. Isso. Aí ele vai ler, vai botar a peça, tá vendo? Vai, executa. Pronto, botou a peça, tá vendo? Botou a peça. Aí ele vai entrar agora no seu programa, agora que vem o seu programa em código G. Aquilo lá, quando a gente mandar o programa para o Linux CNC, a gente vai tirar esse $1000, ele bota até em comentário, né? Já para não, mas tudo isso a gente vai tirar, né? Porque isso aí é instrução que só o Linux, o CNC Simulator entende. Isso não faz parte do RS-274, da norma. Bem, aí ele vai entrar no programa, né? Então o programa ele entra aí, ó, porcentagem 0,100, ok? Aí ele faz o G92. O G92 é um deslocamento de 0 máquina para 0 peça. Dá um zoom na sua peça aí. Mais. Bem, vê se você identifica, tá bom aí. Na base tem um sistema de coordenada. Isso. E o G92 fez um deslocamento de translação de sistema de coordenada do 0 máquina, que é esse de baixo, para o 0 peça. Só que esse seu 0 peça não está legal, então vai lá e edita G92, vai lá no G92, isso, para o programa, né, dá um stop aí, né, para você mudar o modo, né, agora você vai entrar no modo de edição. Vai lá, coloca X 12,5, por exemplo. X 12,5. De vírgula assim? Não, ponto. Ah, tá. Vai entender. E Y 12,5. O CNC Simulator, né, é ponto, e o Linux CNC é só ponto. Se você botar uma vírgula, ele não entende, tá? Tá. Bem, aí, ó, depois já edita o número da ferramenta, né? Coloca aí ET, onde está tudo entre... Você coloca aí, tira isso aí, né? E coloca o número... Não, isso. Tira tudo que está aí. Coloca ET2, né? Vê se essa ferramenta... Não, tira o parênteses aí também. Tá vendo? Ah, tem as ferramentas aí, ó. Vamos usar uma ferramenta... Vê lá. Ele abriu lá. Isso aí, pega aí, sei lá, a ferramenta... Tem um monte aqui. Enfim, pega uma que a gente pudesse usar, que não tem, né? Que é de 3,5. Vê se tem uma de 4, de 5, né? Então, você tem que editar e criar uma nova ferramenta. Então, coloca uma ferramenta de diâmetro pequeno, né? T6, Diâmetro... coloca a T60 aí, tá vendo? Só que é uma esférica, não. Levanta isso mais para cima, lá no início, para ver uma fresa de topo. Para ficar mais próximo do que a gente vai fazer. Tipo isso aí, bota T1 mesmo, ok? T1, isso. Ok? Eu cliquei nela. T1, não, digita 1 aí. É que acho T1. Tem que digitar T1. T2, isso. E E M6, para trocar a ferramenta.
Aqui? É, M6, isso. M6. Ok? Bom. Bem, aí tenta executar. Se não der nenhum erro por causa desse T aí, né? Enfim, aí ele vai executar. Se der o erro, cadê o erro aí? O index está errado. Então, tira o T1 e deixa ET1. Só para pegar a configuração, isso. ET1. Então, junto, o 1 junto do ET. Ah, tá. Isso. Agora, roda de novo. Ah, acho que ele ainda está Tem que dando... parar, dá um reset. Tenta rodar de novo, né? Então, tira o ET e deixa só T1. Então, você tem que colocar entre... Isso, tira o ET, só T1. Isso, deixa aí. Agora manda executar de novo. Provavelmente ele não vai achar com essa ferramenta, tem que dar um reset aí. Coloca ET, abre parênteses, abre colchetes, fecha colchetes, do jeito que ele havia mandado, tá? Isso, é. Aí, botou 2, 1 aí. Isso. Vamos ver se ele aceita dessa forma. Você tem que ver o jeito que ele aceita, né? Tem que testar. Enfim. Foi. Enfim, então, diminui ali o zoom, né? Só para ver se ele carrega a ferramenta. Tá vendo aí? Tá vendo? Ele carregou a ferramenta, roda de novo, lá desde o início. Ele já está com a ferramenta, né? Colocou a peça também, vai lá, ok? G92, né? Bem, aí já botou a ferramenta, agora você já pode botar as funções. Então, você coloca lá, depois do M6, né? Dá um Enter. Antes do M30, antes do M30. M30 é final de programa. Ah, sim. Aqui. Tira isso aí, se você quiser, pode tirar e coloca aí G21, G90, G40. Na frente? Sim, vai digitando. São as funções preparatórias, né? Ah, G40, né? G95, enfim, Enter. Aí bota um G17, pode ir nessa código aí, G17. É o plano de trabalho. Dá um Enter. Agora dá um G0. Bem, você já trocou de ferramenta, né? Vamos supor que já tenha trocado. Vai para Z5. Espaço Z5. Dá Enter. Dá um... Já ativou o G0, né? Dá um X0, Y0. Okay? Manda rodar, aí você vai ver o que ele vai fazer. Dá um zoom ali na sua imagem da peça, né? Para você ver bem próximo onde está o 0. Né? Manda rodar. Bloco a bloco aí. Viu? Bem, então ele entrou, só que ele não entrou. Rotaciona a peça, né? Só para você ver que ele vai estar a 5 milímetros do 0 peça que você definiu lá com o G92. Um zoom. Vai. Não, manda executar o comando, depois você dá o zoom. Executa o comando, só para você ver que ele está... Dá um giro na peça. Giro. Só para você ver a distância em Z. Tá. Como é que faz para girar o negócio? Tem que apertar com o mouse direito, alguma coisa assim, ele gira. Ah, isso mesmo. Aí gira para ver a direção Z, né? Tem que... Só para ver a relação da ferramenta. Ó, tá vendo? Tem um vão ali? Sim. Aqui. Agora você vai depois do X0, Y0. Dá um Enter, chama um G1. G1, espaço, Z-10, F, 450. Dá um Enter. Aí você vai entrar na peça. Agora você faz aí um X 40. Bota aí X 40. Enter. Y 50. Dá, executa. Executar bloco a bloco? Pode ser. Aí você vai vendo. Né? Tem como... Só coloca a ferramenta aí. Isso. A peça, bota no plano correto. Isso, assim. Vai, executa, né? Colocar.
Agora vai entrar na peça. Bem, tem alguns probleminhas, né? Por exemplo, a gente não definiu a velocidade de rotação desta ferramenta. Uhum. Tá vendo? Então, ele não está rotacionando, obviamente vai quebrar a peça. Então, o que você faz? Lá antes do G0, G5, depois do G17, dá um Enter, né, para criar um novo bloco. Depois isso, dá um Enter e coloca S2000, S2000, M3. Pronto, agora M3, para ligar o fuso no sentido horário, tá? Pronto, agora executa de novo o código, a ferramenta vai girar agora. Tá, vamos lá. Tem como... o que é? Aqui? Para o programa que ele parou aí por algum motivo, né? Reinicia ele. Dá isso, vai. Agora reinicia. Colocou a peça. Esses comandos aqui são para mudar o zero peça, né? Para o zero peça. O G92 definiu o zero peça, onde é que ele vai ser? Né? Ele marcou ali na peça, né? Ligou a máquina, né? Ligou o fuso, né? Certo. A máquina já está bem. Agora você entra, né? Vai para X40. Pronto, fez a usinagem. Bem, então aí você está fazendo a usinagem, né, mostrando toda a movimentação da peça, né? Enfim. Legal. Em relação enfim, agora tem que ir dominando os códigos, né? Para ir fazendo a sua programação, implementando as estratégias de movimentação de ferramenta para remover os volumes de material que você precisa. Ok? Ok, obrigada, professor. Tá. Bem, mais alguém aí? Anderson, tem alguma questão? Mais alguma questão? Bem, se ninguém mais tiver nenhuma questão, né, estou compartilhando minha tela aqui, eu vou encerrar a aula nesse momento e vou agendar a próxima aula. Assistam os vídeos, acho que o próximo vídeo é bem importante, tá? Se for, não lembro exatamente, mas acho que é o vídeo em que eu vou apresentar um estudo de caso, né? Desde a interpretação do desenho, fazer planejamento de processo, um modelo de informação baseado no STEP NC. Então, essas duas próximas aulas são bem importantes, tá? Então, recomendo que assistam, entendam e tragam as dúvidas para a gente retirar na próxima aula, porque eu vou mostrar como elaborar um programa com começo, meio e fim, desde a interpretação do desenho até a geração do código G. Ok? Bem, então é isso aí, pessoal. Bom dia a todos e até a próxima. Então, vou desativar aqui o meu sistema. Até a próxima aula, professor. Obrigada, professor. Até mais. Tchau.